Recapitulando, vimos que o Apocalipse é a revelação de Cristo na primeira aula. Para crentes sob intensa perseguição do Império Romano, na aula 2. Esse contexto de conflito e terror nos leva à nossa questão mais crucial: como lemos os símbolos? A maioria das interpretações falha aqui, porque tenta ler uma profecia apocalíptica como se fosse uma reportagem de jornal. Isso leva ao que chamamos de literalismo ingênuo, onde se busca identificar, por exemplo, o 666 ou a besta em eventos ou pessoas da política moderna, ignorando o significado original para os destinatários. Nesta aula, vamos estabelecer a hermenêutica fiel, a chave de leitura para decifrar a linguagem do Apocalipse, garantindo que extraímos a mensagem que Deus realmente pretendia comunicar. A princípio, precisamos entender que a linguagem apocalíptica não funciona como uma descrição de fatos, mas como um mosaico de imagem que transmitem verdades teológicas sobre a luta do bem contra o mal. Pense assim: o simbolismo é o veículo, mas a verdade que ele transporta é o sentido. Símbolos são funcionais. O que isso seria? Por exemplo, o dragão não é um lagarto gigante com asas. Ele é representação funcional da rebelião satânica. E observamos isso, por exemplo, em Apocalipse 12, versículo 9. A besta não é um monstro físico. Ela é a manifestação funcional do poder estatal que se opõe a Deus e exige adoração. A função do simbolismo é identificar a natureza do mal, não a sua aparência física. O simbolismo da antiguidade é interessante, pois para os leitores do primeiro século, o uso de símbolos dramáticos não era estranho. Eles estavam familiarizados com a profecia de Daniel, Ezequiel e até mesmo de Zacarias, que usam a mesma técnica para falar sobre o destino dos reinos terrenos. Este é o princípio mais importante da teologia bíblica para o Apocalipse. O Antigo Testamento é o dicionário de símbolos de João. Apocalipse contém mais de 500 alusões e referências ao Antigo Testamento, sem citar um único versículo diretamente. João não inventou um código novo. Ele pegou o vocabulário profético e apocalíptico da aliança antiga e o reinterpretou à luz da primeira vinda e da soberania de Cristo. Essa é a essência da coerência bíblica. O primeiro exemplo é Babilônia, em Apocalipse 17. A Babilônia não deve ser entendida como uma cidade futura, pois a Babilônia não é uma cidade futura ou revivida no Oriente Médio. Ela é a metáfora para o império mundano. João pega o juízo profetizado contra a antiga Babilônia, lá em Jeremias e Isaías, e aplica a Roma, o centro de impiedade, orgulho e perseguição do seu tempo, mostrando, obviamente, que por conta da sua impiedade, do seu orgulho e da sua perseguição ao povo de Deus, ela iria cair também. Um outro exemplo é o fogo e o mar. O mar no Antigo Testamento frequentemente representa o caos, a desordem e as nações gentias. As águas que a prostituta se assenta são povos e línguas. João usa essa imagem para dizer o seguinte: o caos e as nações estão sendo julgadas por Deus. Até mesmo os números e cores devem ser lidos simbolicamente, seguindo a tradição judaica. Por exemplo, o número 7 é o número da perfeição, da completude, da plenitude, os 7 selos, as 7 taças e por aí vai.
Isso reflete a plenitude da obra ou do juízo divino. O número 12 também é um número bastante sugestivo, o número do povo de Deus, as 12 tribos, os 12 apóstolos, simboliza a igreja e Israel redimida, 144 mil, a Nova Jerusalém. O número 4 também é um número interessante, que significa o número da criação. 4 cantos da terra, 4 seres viventes. O número 6 também é o número da imperfeição humana, que fica aquém da perfeição divina, que é o número 7. Isso nos leva ao 666. Por exemplo, o enigma do 666, citado em Apocalipse 13, versículo 18, longe de ser um código de barras, o 666 é uma técnica chamada gematria, onde letras hebraicas e gregas têm valor numérico. De fato, a interpretação mais forte e exegética sugere que 666 em hebraico significa Nero César. Isso faria sentido para os leitores originais. Era a besta do seu tempo, inclusive. Simbolicamente representa a imperfeição da rebelião humana em sua plenitude. Ao adotar a leitura histórico-redentora e simbólica, respeitamos a coerência da Bíblia. O Apocalipse não é um livro estranho. É o clímax de tudo o que Deus já havia revelado. A linguagem simbólica tinha um propósito claro: prover conforto e encorajamento. Ela dizia aos cristãos perseguidos: seus inimigos, embora pareçam invencíveis, são apenas feras condenadas e sua luta já está sendo registrada no céu. Na nossa próxima aula, vamos finalmente analisar o centro desta mensagem, a figura gloriosa de Jesus Cristo, pois ela é a peça central que une toda a história bíblica.